Olá a todos e bem-vindos ao tutorial de hoje. Se desejas conhecer como implementar através de Power Builder um processo mais automatizado de integração e de implementação contínua, te convidamos a ver este vídeo onde mostraremos como utilizar a nova funcionalidade PB Auto Build, inclusive como integrar dentro de tarefas Jenkins. Em nossa agenda, faremos uma breve introdução de PB Auto Build e Jenkins. Logo, veremos três tipos de implementações com PB Auto Build, combinando comandos DOS, repositório Git e, claro, utilizando tarefas Jenkins. PB Auto Build é um novo utilitário que permite a programadores e administradores de aplicações compilar aplicações Power Builder 2021 através de linhas de comandos Windows. Este utilitário gera os executáveis, as PBDs, o código C# e todos os recursos necessários para aplicações cliente-servidor, Power Client e Power Server. É uma opção superior à que tínhamos com Orca e com PB Compiler, devido ser mais versátil e pode obter dinamicamente as fontes das aplicações do repositório Git e SVN. Quer dizer que os administradores de aplicações já não requerem com antecedência ter necessariamente as PBRs em seu PC, tampouco ser instalado o IDE do Power Builder. Mas, acima de tudo, este utilitário é ideal para integrar-se com Jenkins. E o que vem a ser Jenkins? Esta é uma ferramenta de integração contínua open source que se implementa através de um servidor baseado na tecnologia Java, permite automatizar tarefas repetitivas tal como a compilação, a implantação de aplicações. É muito bom para implementar sequências de tarefas, supervisioná-las e informar o estado delas. Tudo isso através de uma interface web. Implementações com PB Auto Build. Vamos ver três diferentes cenários no qual vamos utilizar. O primeiro cenário é o que temos um programador, onde tem o PC, o IDE do Power Builder e também tem o código-fonte da aplicação. Aqui o programador primeiro deve criar um projeto, seja cliente-servidor, Power Client ou Power Server. E um qualquer deles tem que configurar todas as seções e propriedades do projeto. Uma vez configurado, tem que buscar a opção Export Build File, que pode encontrar na barra de ferramentas ou no menu contextual dentro do System Tree. Ao utilizar esta opção, vai aparecer uma janela que dará a opção para gerar um arquivo tipo JSON, no qual vai conter toda a configuração do projeto. Logo, em uma seção CMD, executamos o PB Auto Build. É importante abrir este console CMD em modo administrador. O PB Auto Build tem alguns argumentos ou alguns parâmetros. O mais importante é o nome do arquivo, que precisamente foi criado no passo anterior, o JSON. Este cenário nos permite exportar e gerar o arquivo, mas também experimentar a sentença que posteriormente podemos aproveitar em um time onde não tenhamos o IDE, nem o código-fonte. Precisamente é o seguinte cenário. O cenário seguinte, sem utilizar o IDE e sem ter os códigos-fontes em uma estação. Por exemplo, o usuário ou administrador de aplicações pode querer conectar-se a um servidor Git ou SVN ou qualquer controle de versão. Então, primeiramente, o projeto, a aplicação ou as fontes da aplicação Power Builder devem residir em um repositório Git ou SVN. Então, devia ter sido criado o projeto e também exportado um arquivo JSON, como no passo anterior. E uma vez que temos o arquivo, devemos modificar certas seções. Por exemplo, devemos localizar a seção URL dentro da seção Git ou SVN, modificar credenciais e os valores das seções, que são Merging e Build Job. Uma vez que temos essas mudanças,
já guardadas, abrimos uma seção OS em modo administrador. Executamos a mesma, ou uma sentença similar à que utilizamos no cenário anterior. Desde já, como parâmetro principal, o nome do arquivo JSON recém-modificado. E tudo o que vai fazer é conectar-se ao Git, trazer o código-fonte e logo vai compilar. Posteriormente, podemos criar uma tarefa para eliminar o código-fonte e ficamos apenas com o executável, as PBLs, quer dizer, as PBDs e os demais recursos da aplicação. No terceiro cenário é com Jenkins. E aqui o primeiro que temos que ter é o arquivo JSON configurado, conectando-se ao servidor Git ou SVN. Abrimos em uma console web uma seção Jenkins. Obviamente devemos ter o servidor Jenkins instalado previamente. Agregamos uma nova tarefa de projeto livre. Localizamos a seção executar. Aqui agregamos um novo passo de executar, um comando Windows. Aqui nesta opção vai mostrar uma caixa de texto onde vamos colocar o comando que testamos previamente no cenário anterior, configurado para que trabalhe com fontes em um servidor Git SVN. Finalmente guardamos a tarefa e a podemos executar desde a console web. Desta maneira podemos comprovar que o PB Auto Build pode trabalhar em um cenário de integração contínua. Agora vamos para uma demonstração. Então vamos à demonstração. Aqui eu tenho meu Power Builder, que é a versão 2021, onde eu tenho o meu projeto do Client Server. Eu posso fazer isso também no meu projeto aqui de um Power Client ou Power Server. No meu caso aqui eu vou fazer do de cliente servidor. Tá? Eu tenho meu projeto, ele está aberto, eu tenho o tools dele aberto e eu venho aqui na opção Export Build File. Na Export Build File eu escolho qual o caminho que eu quero colocar meu arquivo JSON. Então aqui eu tenho o meu arquivo JSON, que é o demo Azure JSON. Eu vou dar um export e ele exportou. Vou abrir o meu arquivo aqui. Então eu tenho o meu arquivo JSON aqui, ó. Feito agora. Eu vou abrir ele. Abriu. E a gente tem as informações do meu build. Então eu tenho a meta info, o IDE com a versão, qual é a runtime version que vai utilizar, o plano do build, source control, eu posso usar SVN ou Git, a gente vai ver. Eu tenho três parênteses para mostrar, ou seja, eu vou mostrar uma versão sem o Git, tá? Uma versão executando com o Git e colocando a versão que foi executada com o Git no Jenkins, tá? Então aqui eu tenho todas as informações necessárias para rodar o meu build plano. Então o build job, que é o importante, no caso aqui ele vai gerar a versão do meu executável através do projeto, tá? Então qual é a PBT, e aí ele gera meu projeto. Aqui o projeto, qual é as informações básicas do meu projeto. Tudo isso daqui foi gerado, né? O exe, qual é o executável, tá? Todas as informações relevantes para gerar o meu projeto. As libraries, tá? PBT true, e aqui todas as informações necessárias do meu projeto. Onde que vai executar o meu projeto, tá? Aqui no caso ele vai gerar o executável, o runtime patch applicator XML, qual é o XML? Então tá aqui, esse arquivo é o demo azure.json. Eu vou chamar um prompt de comando DOS no modo administrador, e aí eu vou colocar o comando, já soltei ele aqui, pbaUtoBuild.exe/f, qual o caminho do meu sistema, qual é o diretório do meu sistema no caso, né?
e o arquivo que eu quero processar, o demo azure.json que eu acabei de criar. Então ele faz o load file, o start, o end, toda a execução do meu arquivo, e ele gerou o diretório da aplicação, ele gerou nesse momento 6/10, tá? 10 e 19, o demo azure 6/10, 10 e 17. Eu vou rodar novamente, vou apagar o executável, tá? E vou rodar novamente. E aí, acabou de gerar o executável novamente, tá? Se eu executar, nesse caso eu não preciso do IDE do Power Builder, só para gerar o arquivo JSON, tá? O Amod, tá aqui, Dora Sistemas Brasil, Git. Ok. No meu IDE, vou fazer uma atualização numa pastinha daqui, ó. Vou fazer, vou colocar GitHub, ou apresentação em Jenkins, certo? Tá, vou salvar. Então tá aqui a apresentação em Jenkins, vou salvar, salvei, tá? Aí o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar a minha aplicação e vou colocar ela no Git. Eu já tenho essa versão aqui já no Git, ou seja, se alguém tem dúvida de como colocar uma versão no Git, tá? Eu tenho vídeo gravado no canal do Dora Sistemas Brasil, como que faz esse versionamento no Git, tá? Então aqui eu vou dar um commit, tá? Commitar a versão, atualização, uma atualização, e eu vou colocar ele, tá? Fazer um push e ele coloca lá no Git. Bom, esse cara aqui, ele colocou no Git, ele já está no meu source control lá do meu Git, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um export do meu arquivo build file, eu vou fazer uma cópia e vou alterar, tá, os parâmetros. Então eu vou pegar esse arquivo Git, eu vou pegar esse arquivo do JSON e vou pegar, eu já tenho a versão aqui com JSON, tá? Com o Git. Então o que eu vou alterar? Ó, eu tenho o mesmo arquivo, tá? Que foi feito aqui no Azure, o demo azure.json. Eu criei um arquivo demo azure.git, né? .json. O nome não importa, mas é só o arquivo .json. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei as informações do meu GitHub, ó, tá? Coloquei as informações do GitHub, coloquei o merging. O merging é importante porque eu tenho as informações que estão na target do workspace, e temos que indicar que é muito importante a rota onde vai gerar a target, o nome da target. Vocês me perguntam por que isso? Porque o sistema Git não tem um elemento PBT. A organização como trabalha o Power Builder é através de uma categoria que chama WS Object, e a partir daí então estão as PBLs e os arquivos exportados em cada classe. Então por isso que eu tenho que colocar esse merge do PBT, tá? Tenho que indicar essa rota, tudo, ok? Aí eu tenho o build. Reparem que eu estou usando um diretório chamado build, tá? Eu botei aqui, ó, um diretório build, tá? Ele vai criar um diretório build da minha aplicação e vai colocar esse build aqui, tá? Então eu estou colocando tudo com ponto build, tá? A PBT, toda a minha estrutura com o PBT, e a password eu tenho que mandar criptografada, tá? Eu tenho que encriptar essa password. Como que eu faço essa encriptação? Eu uso aqui, ó, o PB
PB Auto Build, tá? Eu passo o parâmetro P, eu coloco qual que é a minha senha, tá? Eu coloco a minha senha do GitHub e aí ele vai encriptar a minha senha, tá? Então eu tenho a minha senha encriptada aqui, ó, tá? Eu tenho que fazer isso e aí eu coloco a minha senha encriptada. Lógico que é a minha senha encriptada aqui, mas é dessa forma que vai fazer. E aí eu tenho as minhas libraries, né? Tudo normalmente igual o meu projeto, só estou incluindo o build, no caso aqui, que é o diretório onde que vai gerar a minha aplicação. Então, vamos rodar. Ó, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui já o demo, eu vou colocar Git, né? E aqui é o Git. E aí ele vai no repositório, tá? Ele busca no repositório, faz um clone e executa. Se eu tiver o diretório do build, ele não vai gerar, ele vai dar erro, tá? Então esse diretório do build aqui, ele tem que estar vazio, tá? Então gerou, ó, se eu clicar aqui, vamos ver aquela alteraçãozinha que eu fiz, about, tá aqui, ó, apresentação em Jenkins. Bom, em Jenkins, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no Jenkins, build, e aqui eu tenho os comandos do build. Então, eu estou colocando um comando para eliminar a minha pasta build, tá? Eu tenho a minha pasta build lá, e vai eliminar a minha pasta build, e depois eu vou dar um pb auto build 210-exe/f e aqui o comando do git, tá? Feito isso, apliquei já, né? Salvei, cadê onde que eu vou executar? Aqui minha test API, e aí eu vou construir agora. No caso aqui está executando, terminou, vou clicar aqui para ele ver o que foi. Então aqui está o iniciado pelo meu usuário, executando e tal, e foi executado com sucesso aqui, ó, né? Tudo certinho, a compilação, beleza? Então é dessa forma, pessoal. Outro detalhe que eu não passei, que eu deveria ter falado, é essa parte aqui, ó. Quando eu executo o meu build do exe aqui, eu posso colocar um /l de log aqui e colocar um arquivo de log aqui, por exemplo, tá? log.log, tá? E aí ele gera também um arquivo do meu lá aqui, ó. Tá dentro aqui do log.log, ok? Então eu tenho meu build, foi executado, foi feito agora, e aí tá feito todo o processo de automação CI/CD, tá? É desta forma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.